maravilhoso. Tom querido, Tom Fortes, ele vai vir falar um pouco para a gente sobre os 6 suprimentos de uma jornada de autoconhecimento. Vou apresentar ele para vocês. O Tom Fortes é formado em comunicação social, ele nasceu no Mato Grosso do Sul, morou no Mato Grosso, e aí em São Paulo também. Em 2016 ele se mudou para Santa Catarina. Foi em Floripa que ele iniciou um processo profundo de autoconhecimento, através das medicinas da floresta. Se reconheceu benzedeiro, reikiano, sound healer, entre outras tantas técnicas holísticas. Em 2022, ele entendeu, né, que era preciso se desvincular dos nomes das formações e apenas se colocou no lugar de mentor do amor. Hoje ele oferece um formulário de aplicação e assim ele seleciona algumas pessoas mensalmente para um atendimento gratuito, chamado de Sessão Clareza. Quem fez essa sessão conta ter vivido uma linda experiência de clareza sobre o seu momento atual. Seja bem-vindo, meu querido. Eu tive o privilégio de conhecer o Tom num retiro de terapia sonora, então a gente trabalhou bastante o som, as vibrações dentro de nós, e a gente pôde perceber assim, uma movimentação de curas, de expansão de consciência, expansão de ideias, enfim, clareza mesmo, né? Como foi potente esse nosso retiro, né, Tom? Seja bem-vindo, querido. Gratidão, Isis, gratidão a todos que estão aqui. Estou muito feliz por essa oportunidade de entender e sentir cada vez mais esse lugar e esse significado de que nós somos um. E isso conversa muito comigo, conforme a Isis acabou de dizer, fazendo esse exercício de tirar, de desvincular todas as terminologias e todos os certificados em si, mas apenas entender que ser quem nós somos é o que o mundo precisa. Nos colocar nesse lugar de entender que aquilo que nós somos é essencial e é muito importante para quem está à nossa volta, para quem precisa da nossa verdade, da nossa palavra, do nosso amor e do nosso carinho. E reverbera muito aqui esse carinho, essa oportunidade de ter conhecido a Isis e de, dessa forma, conhecer esse movimento e entender toda a potência que isso tem a nível mundo. Então, elevar a vibração do nosso planeta, entregando mais amor, conversa muito com a minha verdade. E é por isso que eu converso com vocês nesse momento, para convidá-los para, rapidamente, fecharmos os olhos um pouquinho, para que a gente possa entrar nesse momento numa vibração, para conhecer de forma profunda e simples sobre esses 6 suprimentos que nós vamos conversar hoje. Então, com os olhos fechados, entendendo o poder da nossa respiração e aceitando que o ar que entra esteja curado e transformado. E quando soltarmos o ar, que a gente possa devolver para o mundo esse ar também curado e transformado. E que na próxima inspiração, a gente venha sentindo essa energia e essa vibração, elevando o nosso campo, o nosso corpo, com a entrada e esse fluxo contínuo de ar curado e transformado, entrando e saindo de volta para o mundo. E ainda nesse lugar de consciência, que a gente possa tirar toda e qualquer expectativa desse momento, que a gente possa acolher com leveza o simples e entender que trazer o simples para a nossa vida é um desafio. E é nesse lugar desse desafio que nós nos colocamos à disposição quando estamos decididos a olhar para o nosso eu interior, a desenvolver o nosso autoconhecimento. E eu te convido ainda para fazer nesse minuto um convite, para que você se imagine agora pegando uma mochila para você fazer uma trilha. E para fazer essa trilha,
você sabe qual é o lugar que você quer chegar. É um lugar muito paradisíaco, que tem muito sentido e significado para você. E você sabe que para chegar lá, você precisa colocar nessa sua mochila alguns suprimentos. E aí você começa a pensar e a planejar essa trilha já em casa, colocando ali tudo o que você acredita ser necessário. Durante essa trilha pode ser que você sinta fome, cansaço, pode vir chuva, frio. Várias coisas podem surgir no meio desse caminho. E quando você está pensando em todos essas possíveis situações que podem acontecer no meio do caminho, é onde você vai sentindo tudo o que você precisa colocar dentro da mochila. Mas, ao mesmo tempo, essa mochila vai estar nas suas costas durante toda a jornada. Então, é importante que você pense no peso também desses itens, desses objetos, desses alimentos, da água, da roupa, da bota. E com essa sensação de que você sabe que você quer chegar lá, nesse lugar lindo, paradisíaco no final dessa trilha, é nesse momento, e olhando e visualizando esse lugar, que eu te convido para mais uma respiração profunda, sentindo o ar curado e transformado, entrando e saindo. E no seu tempo pode abrir os olhos e olhar aqui para mim. Através dessa meditação, eu quis com que nós sentíssemos um pouco daquilo que eu sinto, sendo o tom aventureiro que me considero ser, o tom viajante que considero ser. Foi nesse lugar de fazer trilhas, de viajar, que eu descobri também um grande caminho de autoconhecimento, de auto-olhar. E dentro de todo esse período após as medicinas da floresta, conforme a Isis contou para a gente agora há pouco, eu vim tentando várias e várias outras ferramentas para que eu conseguisse continuar esse meu processo de autoconhecimento, essa minha trilha, essa minha jornada, de forma que eu conseguisse manter essa minha vibração elevada, que eu conseguisse entender o poder e a força dessa espiritualidade que me acompanha e que está comigo. E dentro de várias práticas, de várias técnicas, de várias ferramentas e livros e de diferentes tentativas, eu entendo que hoje temos um modelo, uma estrutura que está validada e que é muito simples e que é muito fácil para a gente poder praticar e manter esse lugar de força e de manter a nossa intenção de continuar a nossa jornada. Então, quando a gente se dedica a esse momento do autoconhecimento, e a gente visualiza lá no fundo aquela paisagem, conforme a gente viu agora na trilha, nessa meditação, muitas vezes a gente fica sempre querendo chegar lá, sempre entendendo que lá sim eu vou estar feliz, lá sim é o meu momento de prazer e de realização, lá sim é o meu encontro, o meu principal motivo de estar aqui. E muitas vezes a gente entende que, com o andar da vida e com o andar da jornada, que na verdade, se eu estiver numa trilha, pensando sempre só na paisagem que eu vou encontrar quando eu chegar lá no final, eu posso perder no meio dessa trilha cachoeiras, árvores, pássaros, paisagens e também desafios. Pode ser que tenha uma ponte ali que está quebrada e eu preciso passar para o lado de lá do rio. E aí o que eu vou fazer? Nesse desafio eu vou encontrar como construir uma nova ponte, ou vou ter que nadar, ou vou ter que inventar um jeito de passar para o lado de lá. Então, na nossa jornada de autoconhecimento também é assim. Às vezes a gente está tão querendo chegar lá no final, né, alcançar algo que está, de certa forma, parecendo que está tão distante, sendo que a gente não está observando quantas coisas interessantes tem, né, no caminho dessa jornada, dessa trilha. E para a gente poder entender que nessa jornada e nessa trilha existem várias coisas interessantes acontecendo e que fazem parte do nosso processo de autoconhecimento, foi que eu trouxe para um grupo de pessoas esses 6 suprimentos.
E nós fizemos juntos, estamos encerrando hoje, na verdade, logo depois desse encontro, vamos encerrar hoje com esse grupo. Como que foi lidar com esses 6 suprimentos? E eu quero compartilhar com vocês quais são esses 6 suprimentos e também entender que, por mais que pareça simples demais, por mais que pareça bobo demais, muitas vezes, porque é tão simples que você chega a falar assim, puxa, mas será que isso funciona? Será que é assim mesmo? E as pessoas que estão comigo nessa jornada, inclusive, estão aqui e são pessoas que estão vivenciando e sentindo o que é ter os benefícios de algo tão simples e que a gente muda na nossa rotina, acrescenta na nossa rotina de forma tão simples. E por ser tão simples, às vezes, a gente deixa para depois. Então, por isso a importância e o valor de estarmos em grupo, de estarmos com outras pessoas. Por isso que é tão bonito, e eu aceitei o convite tão rapidamente, de entender que aqui a gente ia encontrar tantas outras pessoas que estão nesse lugar de buscar, de se encontrar, de se desenvolver juntos, porque juntos se torna muito mais gostoso. Uma trilha, para eu conseguir chegar lá no final, depende muito de mim, para que eu tome a decisão, dê cada passo. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver mais pessoas juntas comigo, vai ser mais fácil na hora que a gente tiver que improvisar uma ponte para passar para o lado de lá do rio e continuarmos a nossa jornada. Então, é muito gostoso ter pessoas juntos. E entrando, então, nesses pontos dos 6 suprimentos da nossa jornada de autoconhecimento, que nós praticamos durante 25 dias, 24 ou 25 dias que nós estamos praticando com esse grupo, nós combinamos o seguinte, que dentro da nossa rotina, mas nós vamos adicionar mais uma coisa, tem tanta coisa já que eu tenho que fazer, que eu tenho que correr, a minha rotina é tão difícil, filhos, enfim, um monte de coisa, e eu vou conseguir. Então, para ser fácil, a gente decidiu juntos que seja apenas 6 minutos. Então, 6 minutos antes do nosso acordar, colocar o nosso despertador para fazer esses hábitos matinais. Hábitos matinais que, na verdade, são esses suprimentos que eu entendi que nós colocamos dentro da nossa mochila da nossa jornada de autoconhecimento. O primeiro item coloquei o despertador, acordei 6 minutos antes. Na hora que eu acordar, fazer 1 minuto. E aí, para isso, a gente usa tecnologias, tá? Então, a gente tem um aplicativo que nos acompanha nesse lugar. Então, a gente faz 1 minuto de respiração consciente. É 1 minuto de meditação. Então, o primeiro minuto antes de iniciar o seu dia é esse lugar tão simples de apenas respirar, sentir, meditar e agradecer. Nesse 1 minuto, a gente já tem históricos de coisas incríveis acontecendo. Então, claro, o que a gente percebe? Por várias vezes eu tentei fazer meditações maiores e por muito tempo eu consegui. Mas vira e mexe, passava um dia sem, voltar no outro dia já se tornava tão difícil, né? Já era tão complicado. Então, assim, 10 minutos pensar de uma meditação é legal, é fácil, é possível. Mas o que é melhor? Eu ter dificuldade e acabar pulando e não ter frequência desses 10 minutos de meditação? Ou conseguir fazer 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto todos os dias? E a gente sentiu que esse 1 minuto todos os dias traz efeitos para o nosso dia e para as nossas tantas realizações que a gente busca e quer fazer e muitas vezes está deixando para depois. No segundo minuto, então, vou falar como eu faço, claro que cada um vai adaptando. No segundo minuto, eu já vou para o banheiro. E aí é a hora de eu olhar para o espelho e falar para que eu ouça, eu falo com voz mesmo, para que eu ouça palavras positivas sobre mim. Então eu olho para os meus olhos através do espelho e sinto uma energia incrível. A gente parece ser bobo e simples, mas é simples mesmo e funciona. É uma energia que você sente, que você se dá, que é um presente para o seu dia. 1 minuto olhando nos seus olhos e falando do quanto você é importante, do quanto você se vê bonito, do quanto você se vê próspero, do quanto você se vê importante para esse mundo, do quanto você entende que você é amor aonde você está e aonde você leva esse amor aonde você for.
Então façam mais esse segundo suprimento e depois contam pra gente como está sendo os benefícios que você está sentindo desse segundo minuto do seu dia. O terceiro minuto, gente, eu também faço no banheiro, que é movimentar o meu corpo. Simples, básico, prático, mas movimente de forma consciente. Às vezes a pessoa fala, mas eu já tenho hábito, daqui a pouco eu tô saindo daqui, eu vou correr, eu vou para minha academia, talvez já é um hábito meu. Tudo bem, mantenha os seus hábitos, isso é importantíssimo, mas nesses 6 minutos iniciais do seu dia, pensa nesse 1 minuto movimentando o seu corpo com essa consciência de que estou fazendo os meus suprimentos da minha jornada de autoconhecimento. Então, se alongue, puxa um pouquinho, 1 minutinho, e faz toda a diferença também. O quarto minuto é aquele assim, quantos livros a gente tem vontade de ler? Não sei vocês, mas eu tenho vontade de ler muitos. Inclusive, muitos eu comecei e não terminei porque já comecei outro. E muitos períodos também acabei ficando sem leitura porque a vida foi me levando para outro lugar. Então, 1 minuto de leitura. Mas não dá tempo de ler um capítulo em 1 minuto. Tá tudo bem. Leia o que der. Leia o que for possível nesse momento. Mas leia 1 minuto daquele livro que está ali na estante parado, de um tema que você sabe que é importante para você, que você gosta, e sempre vai ficando para depois. No 5º minuto, é outra coisa que é simples e tem um valor tão grande que a gente já esqueceu. É isso aqui, ó. Pegar a caneta e escrever, gente. Faz toda a diferença a gente escrever 1 minuto. E nesse 1 minuto é incrível como vai surgindo todos os dias coisas diferentes. Então tem dia que você vai planejar algo para aquele dia. Tem dia que você vai escrever sobre um sonho que você teve e que talvez não faça sentido algum ainda, mas escreve, porque daqui a pouco você pode vir a entender o porquê. E se nós escrevemos, com certeza o nosso cérebro registra de uma forma muito melhor, né? Nós não vamos correr o risco de esquecer aquilo para um momento talvez importante que venha depois. Assim como você pode escrever um sonho, algum plano, algo que você esteja querendo a curto, médio e longo prazo. Então, prático, básico e simples assim. Apesar de hoje termos a tecnologia ao nosso dispor, papel e caneta eu gosto muito, mas mesmo assim a gente pode usar o celular para isso, se é mais prático, se é mais fácil para você, o importante é fazer. E o último suprimento, então, é exercitar o poder de visualizar, de cocriar, de acreditar. Nós estamos aqui hoje reunidos no Brasil através desse projeto tão lindo e desse festival tão lindo, porque alguém visualizou isso, alguém acreditou nisso, alguém sentiu que isso era possível e está acontecendo. E tantas outras coisas que nós temos dentro da gente e acreditamos ser possível, assim como chegar lá no final daquela trilha, são lugares, são coisas incríveis que a gente sabe que somos merecedores e que a gente quer. Então vamos visualizar isso, vamos acreditar no poder dessa visualização, no nosso poder de criar esse lugar e esse ambiente saudável, próspero, seguro, que tenham do seu lado pessoas que estejam com o mesmo caminho, no mesmo propósito do que o seu. Recebendo já aqui o recadinho de que o tempo está acabando, quero então agradecer muito a cada um de vocês por essa oportunidade. Eu quero entender que 6 minutos é muito rápido, é muito prático. E eu tenho certeza que daqui a pouco muita gente vai querer mudar para 2 minutos alguma dessas modalidades. Dali a pouco você muda uma outra para 3, outra para 4, e aí começa a ficar muito mais fácil. Então o principal é isso, é trazer para o simples. E depois, de forma gostosa e saudável, você vai aumentando conforme você sente que é necessário. E eu acredito que é nesse movimento simples de olhar para dentro, de se conhecer, de se trabalhar, de se desenvolver, é que a gente vai se conectando cada vez mais com o nosso propósito de vida, com a nossa espiritualidade, e de certa forma a gente começa a fazer isso que nós estamos fazendo aqui, que é transmitir e levar o amor para onde quer que a gente for. Gratidão.